Audiocast FURB, uma produção do Laboratório de Áudio da FURB. Olá, professor Clóvis Reis. Olá, você que acompanha o Audiocast. Hoje aqui com a gente o presidente da FAPESC, Fábio Wagner Pinto, que está na FURB para a abertura da nossa Mostra Integrada de Pesquisa, Extensão e Cultura, a 19ª MIP, onde ele está fazendo uma palestra sobre a participação da FAPESC no ecossistema de inovação, dados, oportunidades e conexões em Santa Catarina. Bem-vindo, professor Fábio Wagner Pinto. Obrigado, Clóvis. Obrigado pelo convite aqui na FURB. Sempre uma alegria estar aqui na FURB. Que legal. Hoje, como o senhor caracterizaria a participação da FAPESC no ecossistema de inovação? Bom, a FAPESC, é uma das 27 FAPs. Todo o estado e o Distrito Federal tem uma FAP presente no território nacional. Hoje, se a gente olha o contexto das FAPs, elas correspondem, em média, a 54% de todo o recurso de ciência, tecnologia e inovação aplicado no Brasil. Então, hoje, as FAPs já são o maior órgão fomentador de ciência, tecnologia e inovação da federação, do Brasil inteiro. A gente conhece muito o CNPq, a gente conhece muito o CAPES, mas o fato é que dentro dos estados estão os maiores injetores de recursos, maiores fomentadores de pesquisa de ciência, tecnologia e inovação. Nós, em Santa Catarina, somos a 5ª maior FAP. Nós temos o 5º maior orçamento da federação desses 27 estados. Perdemos naturalmente para São Paulo, 2,7 bilhões injetados ano passado na economia. Depois vem Minas Gerais, vem o Rio de Janeiro, sendo que Minas Gerais tem um percentual muito relevante de mineração, o próprio nome diz. Rio de Janeiro é royalties de petróleo, uma grande quantidade de arrecadação lá. O estado do Paraná, nosso vizinho aqui, é um grande fomentador, e daí vem Santa Catarina. Sendo que Santa Catarina, ano passado, nós injetamos 257 milhões de reais em fomento. Ciência, tecnologia e inovação, praticamente em 3 grandes áreas. A primeira é fomentar pesquisas, linhas de pesquisas, laboratórios, estrutura para os pesquisadores. A segunda são as bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado que nós fomentamos. E a terceira são linhas de inovação, onde, de uma forma assim ideal, nós queremos pegar aquela boa ideia da pós-graduação e impulsioná-la para virar um negócio. Mas não só isso. Nós temos ali também vários programas para empreendedores nascerem, como o programa Nascer, por exemplo, onde a gente tira da ideia e a gente faz a pessoa sair do CPF e ter o seu CNPJ. Esse caminho, essa migração do CPF ao CNPJ, por exemplo, é um dos programas que nós incentivamos dentro da fundação. Se a gente olhar nosso orçamento de 257 milhões, mais ou menos 1/3 em cada uma dessas caixinhas. 1/3 em pesquisa, 1/3 em inovação e 1/3 em bolsas. Essa é a estrutura do governo do estado. Num estado cuja organização do ensino superior tem a particularidade de ter uma grande presença do sistema fundacional, sim, um órgão como a FAPESC, eu não sei se o senhor tem esse número aqui, eu acredito que possa ter um desempenho proporcionalmente até superior a essa cota nacional, não? De fato, mas nós temos uma boa capacidade de arrecadação de recursos com as nossas universidades estaduais, as federais, os institutos e mesmo as comunitárias têm uma boa capacidade de arrecadação de recursos. Então não foge muito disso. Acho que aqui no estado nós estamos em 58% ou 59% de participação do estado como órgão fomentador da pesquisa e da inovação nas universidades, né? Isso mesmo. Quais são as áreas prioritárias dentro do escopo da FAPESC para o financiamento da pesquisa, que, digamos assim, dão as grandes linhas dos editais da Fundação? Muito bem. De uma forma geral, o Estado fomenta, uma forma muito ampla, ciência, tecnologia e inovação. Mas se você não dá foco, você não consegue concentrar resultados. Então, algumas áreas, a Fundação, através do Conselho Superior, escolheu
como focos para atuar a partir do ano de 2025, que é onde nós estamos hoje. A primeira é biotecnologia. Nós temos uma capacidade ímpar de desenvolver tecnologias de otimização de características genéticas, de otimização de resistência a doenças, de melhor performance, melhor crescimento dos vegetais, apesar de, claro, Santa Catarina, 1,1% do território nacional, e longe de Mato Grosso e de São Paulo, nós temos um terreno bastante acidentado. Então, a gente não é um grande produtor agrícola e nem nunca seremos, porque o nosso estado tem a característica que tem. Então, o que nós nos diferenciamos muito é na geração de tecnologia. Então, a gente reconhece isso, o estado reconhece isso. E aí apostamos que desenvolvimento tecnológico, nós podemos ser o berço de tecnologia para o Brasil inteiro, que está para o mundo inteiro, de várias tecnologias voltadas à biotecnologia. Segundo ponto de atenção muito grande do Estado, e é muito característico nosso, é uma transição energética. Nós temos uma característica, só nós e o Maranhão, no Brasil inteiro, queimamos carvão para gerar energia elétrica. Só esses dois estados. Sendo que o estado de Santa Catarina, com aquele complexo que a gente conhece quando anda na BR-101 em direção ao sul, né, o complexo Jorge Lacerda, ele queima um carvão de relativa baixa qualidade, né, baixa concentração de matéria orgânica para queima mesmo, uma grande quantidade de resíduos minerais que não são aproveitados. E isso tem uma tendência, uma motivação de troca dessa matriz energética baseada no carvão, e transição energética contempla isso. Se a gente olhar a população do sul do estado, 30 mil pessoas diretamente influenciadas por essa economia. É muita gente. Então, transição energética não é simplesmente instalar painéis solares ou geradores eólicos. Envolve também olhar o que a gente vai fazer com essa população e como é que nós conseguimos, através da injeção de recursos do governo do estado, migrar essa população para uma nova oportunidade. E aí são muitas, né? A gente, na mesma região que é forte pela mineração, também é forte na geração de cerâmica, também é forte polo metal mecânico, é forte em várias atividades industriais que nós podemos fortalecer mais ou incentivar novas e assim por diante. Então, um contexto de transição energética no estado é um contexto bastante amplo. Um terceiro ponto, bastante claro, especialmente na região onde nós estamos aqui, né, entre Blumenau e Balneário Camboriú, não poderia ser diferente de que a mobilidade urbana. Aqui nós vivemos uma situação muito forte de sobrecarga das nossas vias de transporte terrestre, em busca de alternativas, mas em busca também de alternativas de talvez o que mais nós podemos fazer, como nós podemos acelerar, usar a internet das coisas para monitorar melhor esse ambiente, para dar alternativas ao trânsito nosso caótico de cada dia, né? A gente acabou de ter experiência, eu especialmente, vindo de Florianópolis para cá, eu sempre tenho essa experiência de vivenciar a situação de trânsito que nós temos entre Florianópolis e Blumenau, ou Florianópolis e Joinville. Mas também, se nós extrapolarmos isso um pouco e nós olharmos o contexto de produção agrícola do nosso estado, tem outra movimentação incrível de logística, que é do oeste para leste e vice-versa, né, com escoamento de produção. Então, ali tem uma grande quantidade de situações que a gente tem que dar bastante atenção. Então, são 3 temas. Um quarto tema, que é um tema de muito destaque, é a inteligência artificial, vamos chamar assim, né? Como é que a gente pode trabalhar e como é que a gente pode incentivar essa ferramenta tão ímpar de desenvolvimento que é a inteligência artificial, como é que ela afeta nós no nosso dia a dia, a nossa equipe, por exemplo, da comunicação. Como é que a gente comunica a quantidade gigante de coisas que a Fundação faz no mesmo dia, de uma forma ágil, de uma forma que as pessoas interajam com aquela publicação, como é que a gente pode desenhar novos editais, como é que a gente compila essa quantidade enorme de dados que nós somos bombardeados todos os dias em uma forma mais organizada e uma forma bem estruturada. E o quinto tema é um tema muito marcante no governo, na presença do governador Jorginho, é saúde. Nós temos um movimento muito grande de popularização de cirurgias, né? O governador tem neste momento aqui que a gente está gravando, e a gente vê os outdoor cada vez trocando. Era 900 mil, agora é 1 milhão, agora é 1 milhão e 100 mil cirurgias realizadas. Então, o Estado acelerou por demais a questão de atendimento médico.
Mas a gente começa a reconhecer outras coisas. A gente reconhece que o hospital, talvez regional em Lages, tenha determinadas dificuldades e que há uma vetorização dos pacientes com determinadas características a outros hospitais. Seja ele aqui ao norte do estado, ou seja lá nos hospitais da região metropolitana de Florianópolis. Então, como é que a gente pode melhorar o atendimento, melhorar a média complexidade, a alta, convenhamos, alta eu preciso de hospitais com muita estrutura, mas a média complexidade, aquelas cirurgias que não são de tamanha complexidade, como é que a gente consegue agilizar elas e como é que a gente pode permitir elas acontecerem de forma mais tranquila? Aqui em Blumenau, um polo ímpar de saúde renal. Uhum. Então, há uma grande vetorização de saúde renal para cá. Em Joinville, os médicos dos hospitais de Joinville até dizem, de uma forma até um pouco sombria, dizem, se você vai ter um AVC, que tenha em Joinville. Por quê? Porque as pessoas estão preparadas. Há um grande conhecimento ao redor do AVC. E o que isso acontece? As comunidades automaticamente vetorizam para lá. Converge. Em casos de AVC, são direcionados aos hospitais do município de Joinville. E como é que a gente consegue fazer isso de uma forma mais organizada, um diagnóstico mais rápido? A telemedicina, né? Clóvis, tu já fez essa experiência de ter uma consulta? Já, sim, sensacional. Eu me senti desconfortável. Por incrível que pareça ser uma pessoa totalmente acostumada com tecnologia, quando tocou naquela coisa mais sensível para mim, que é a saúde, né? Eu não tenho duas, né? Eu tenho essa e essa mesmo. Eu me senti desconfortável com o atendimento. Uhum. Foi estranho para mim, né? E eu me lembrava da minha mãe. Minha mãe falava, o médico tá aqui para mandar a gente caminhar, pelo amor de Deus, né? Como assim, né? Então, como é que a gente vai tratar a sensibilidade do médico em cima dessa nova demanda? Como é que a gente vai treinar o profissional? Será que vai ser um profissional? Será que não vai ser um robozinho de um chat da vida que vai estar nos atendendo? Ou em que momento as pessoas ficam acostumadas com isso e desacostumadas com o médico presencial? Qual é a função do médico? Olha o impacto enorme, né? Então, saúde é um ponto de atenção muito forte. Nós temos grandes profissionais. Aqui em Blumenau, seja Santa Isabel, Santo Antônio, Santa Catarina, agora Unimed, isso. Minhas filhas, inclusive, nasceram lá. Como é que a gente pode integrar essas estruturas, sejam elas, como a gente falou agora, uma Unimed com uma demanda de um hospital regional ou mesmo da rede estadual? Como é que você organiza a quantidade de remédios? Né? E remédios perecíveis em muitas vezes. Então tem muita coisa que saúde demanda, é um ponto de muita atenção. Então tu veja, são 5 grandes áreas, né? Áreas muito grandes. Eu diria que na verdade são 4 e uma transversal, que é a tal da inteligência artificial, vai tocar todas elas, né? É isso mesmo. E nesse sentido, o senhor falou tantas coisas aqui interessantes que a gente poderia ficar aqui conversando muito tempo, porque são temas desafiadores, mas o senhor está com uma agenda apertada e temos que otimizar o seu tempo, porque na sequência o senhor vai estar nessa atividade aqui na abertura da MIP. Então, para encerrar nossa conversa, eu gostaria de ouvir do senhor o que o senhor poderia dizer para o nosso jovem estudante que está hoje aqui na FURB ou em outra instituição do sistema educacional de Santa Catarina, que está no meio para o fim do seu curso superior e que está sendo desafiado com essas novas perspectivas do mercado profissional, que está em completa transformação, uma transformação aceleradíssima. Né? Eu trabalho na área da comunicação, nos últimos 2 anos, tudo que eu ensinava mudou. Sim. Mudou, não posso mais ensinar o que eu ensinava antes. Sim. E isso vai acontecendo dia a dia. Assim também ocorre em outras áreas, que vão sendo mais diretamente ou são atravessadas por essas transformações, sobretudo oriundas da tecnologia. Que conselho o senhor daria hoje para o jovem que está aqui estudando no banco da FURB? Bom, eu gosto de dizer que conselho a gente não deveria dar, a gente deveria vender, né? Porque tem que ter valor no conselho, exatamente. Mas se eu posso dizer alguma coisa para os estudantes, Santa Catarina tem uma estrutura muito incrível, muito particular de ciência, tecnologia e inovação.
Quem tem a oportunidade de participar de um ambiente universitário, como nós temos aqui na FURB, como nós temos nas demais comunitárias, nas universidades federais, mesmo nas privadas, que participe da forma mais intensa possível, que interaja com o professor, que ouça, que veja. Por exemplo, o senhor acabou de me falar exatamente o que a gente espera do professor, que ele está se adaptando à nova realidade, que ele não é inerte a uma realidade que não é estacionária. Imagine, na comunicação nós temos uma revolução. Sou engenheiro de formação, então na engenharia nós temos outra revolução. Os estudantes, sejam que for a área que for, eles precisam gostar muito daquele momento e entender que, apesar de estar em um momento onde tem essa tal inteligência artificial, a natural jamais será substituída. A gente tem que adaptar ela também e entender onde é que eu vou usar a minha aptidão de ser humano, que, por enquanto, a gente ainda consegue diferenciar claramente das máquinas, e como é que eu vou seguir no protagonismo para isso. Não tenham medo que não há extinção de mercado de trabalho. Muito pelo contrário. Cada vez há mais demanda pelo profissional formado na universidade, cada vez há mais demanda pelos melhores. Se a gente olha ao redor do mundo inteiro, a gente vê isso acontecendo. Se eu olho ao redor do Brasil inteiro, o governo do estado dá essa possibilidade, né? Nós nos inserimos num contexto de federação, onde os estados mostram como é que eles trabalham. Nós temos em Santa Catarina um dos melhores ambientes. Não pelo fato de a gente ser o quinto que mais injeta recursos, não é o caso. Mas para a gente ter uma estrutura bem preparada, um governo do estado aumentando cada ano a injeção de recursos, e entendendo, ou nós ganhamos em competitividade, ou nós ganhamos em sendo sempre os melhores. E nós somos um povo dedicado a isso, trabalhar, se esforçar, fazer o melhor. Ou é esse o caminho, ou nós seremos atropelados, talvez pelos chineses, talvez pelos iranianos, talvez pelos indianos, por qualquer um que está hoje entendendo que o valor da universidade está na formação de pessoas melhores. E quando estas pessoas, esses alunos, entendem a oportunidade que eles têm à frente deles e dedicam para ter o melhor dessa oportunidade. Então, eu acho que essa é a principal conselho, a principal dica que eu posso dar, é usem a oportunidade que vocês têm. O governo do estado injeta uma quantidade absurda de recursos no programa como Universidade Gratuita, no programa de formação de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, de oportunidades dos estudantes das universidades irem atuar na Europa. A gente está para lançar um belo programa aí até o final do ano de fortalecimento da aproximação da União Europeia com o Brasil. Que vejam, esse é um ponto, né? Se a gente tem um momento onde certo tarifaço aparece e nos atrapalha, eu gosto daquela frase de ou venda lenços ou chore, né? Eu gosto de vender lenços, enxergar a oportunidade. E a oportunidade agora é latente. Os membros que antes tinham uma cooperação forte com os americanos, buscam novos parceiros. E nós estamos trabalhando muito forte nisso, o governo do estado tem trabalhado muito forte nisso, para apoiar a indústria, naturalmente, mas também para a educação, para como é que a gente pode aproveitar as oportunidades de educação que estão sendo formadas. E aí, de novo, os melhores terão as melhores oportunidades. Então, dediquem-se, usem a oportunidade, usem a estrutura. A FURB é uma grande universidade, é uma das maiores universidades comunitárias aqui do estado. Está no meio da cidade, né, que é um benefício incrível, né? A mobilidade é muito simples. E que a gente possa ter essa capacidade de enxergar quão valoroso é isso. Esta universidade forte, com bons professores, com bastante recurso, com estruturas boas, e como é que a gente pode ser bons profissionais, como é que eu posso me tornar um bom profissional usando dessa estrutura que está disponível. Esse caminho. Professor Fábio, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso audiocast. Obrigado ao Governo do Estado e à FAPESC por acreditar e apoiar a FURB. Muito equipamento que o senhor está vendo aqui hoje, acho que essas câmeras aqui foram compradas com recursos da FAPESC em projetos de pesquisa. Esses estudantes estão aqui hoje tendo a oportunidade de ter mobilidade social. Muito bem. E crescer e estudar graças ao programa Universidade Gratuita. Sim. E graças a esse apoio que o Governo do Estado e a FAPESC dão para as nossas instituições. Muito obrigado, professor. Obrigado pela oportunidade, a gente está sempre à disposição. Um abraço. Audiocast FURB, uma produção do Laboratório de Áudio da FURB. Acompanhe o nosso Instagram, @AudioFURB.